Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre papel de aquarela. Para finalizar a nossa série sobre materiais de aquarela, então eu já tenho um vídeo falando sobre pincéis de aquarela e sobre tinta, e são vídeos bem completos que vão ajudar vocês pra caramba a entender melhor, um pouquinho melhor o material de aquarela e também saber o que esperar de cada material e quais são os ideais para o tipo de pintura que você está buscando. Então, como eu sempre falo na introdução desses vídeos, é muito importante, principalmente para quem está começando, entender quais são as características de cada material e quais as diferenças entre uma marca e outra, para vocês saberem, primeiro, escolher o material ideal para esse tipo de técnica. E também é importante vocês entenderem quanto que o material influencia na técnica de aquarela. E é claro que eu sempre falo para vocês que vocês não devem se limitar ao material, vocês não devem nunca deixar de pintar porque vocês não têm dinheiro para investir em material, porque realmente material de aquarela é caro. Mas eu acho que esses vídeos podem ajudar vocês a investirem melhor no seu material e poder ter um kit de iniciantes bem bacana para vocês avançar nessa técnica, né? Então, com as tintas também foi a mesma coisa, a gente tem desde as tintas mais baratinhas até as mais caras. Com pincel também eu falei bastante sobre isso. E agora sobre papel tem uma questão muito especial, porque eu particularmente acho que dentre todos os materiais de aquarela, eu acho que o papel é o que mais faz diferença no resultado final. Então, vocês podem ter os pincéis mais baratinhos, óbvio que eles precisam ter algumas características especiais para aquarela, mas com um valor bem baixo vocês conseguem uns pincéis bem bacanas para trabalhar. Vocês podem ter uma aquarela que nem precisa ser a mais cara, mas também não precisa ser a mais baratinha, mas você tendo ali uma aquarela, algumas cores ou um kit para iniciantes, vocês também conseguem trabalhar tranquilamente. Mas o que mais vai influenciar no resultado final é o papel. Então você pode ter todos os materiais que eu citei antes, ter um papel de baixa qualidade vai ter um tipo de resultado, e você usar um papel de alta qualidade vai ter um resultado totalmente diferente usando os mesmos materiais. Então eu acho que assim, se vocês quiserem um material para investir, eu diria, invistam em papel, porque realmente influencia muito. Eu acho que nas demonstrações vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Bom, aqui eu tenho uma colinha com algumas características importantes para vocês saberem aí. Então, caso vocês tenham dúvida mais pra frente sobre o que eu tô falando, vocês podem voltar para esse momento do vídeo e poderem tirar a dúvida, ou tirem print dessa tela para vocês poderem gravar depois, enfim. Mas eu acho legal essa colinha aqui para vocês saberem algumas características dos papéis para aquarela. Então, para começar aqui, algumas características ideais, assim, digamos, para os papéis de aquarela. E aquela coisa, são as características ideais para você pintar, não precisa necessariamente ter essas características, pode ter uma variação, mas o ideal é que a gente chegue sempre nessas características, que a primeira é a gramatura de 300 gramas por metro quadrado ou mais. Então, se a gente tiver 300, 400, 500, 600, tem papéis tipo bem grossos, e quanto maior o número, mais grosso vai ser esse papel. E para aquarela é interessante porque quanto mais grosso ele for, mais água ele vai aguentar sem ele começar a enrugar. Mas, de repente, você tem um papel em casa de 250 gramas, até 200 gramas eu acho que dá para trabalhar com aquarela. Mas lembrando que quanto mais fino ele for, mais ele vai enrugar. E eu realmente não recomendo de forma alguma vocês usarem papel sulfite para fazer aquarela, porque não vai aguentar, o papel vai começar a desmanchar inteiro, vocês nem vão conseguir usar água direito, então realmente não faz sentido nenhum, né? O ideal é que seja um canção aí de pelo menos 200 gramas. Um papel livre de ácido, que também é uma característica ideal. Os papéis que são mais profissionais, assim, digamos, eles já têm essa característica, mas pode ser que alguns papéis das linhas estudantes não sejam livres de ácido. Outras características que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, que eu acho que são mais importantes, que é o tipo de material do papel, que vai ser
que vai ser feito esse papel, então ele pode ser de algodão, de celulose e também de outros tipos de material, mas os mais comuns são os de algodão e de celulose. E o tipo de textura que esse papel vai ter, que é o hot pressed e o cold pressed. Lembrando que a textura também depende do tipo de papel que você está usando. Ele pode ser hot pressed ou cold pressed, tanto no de algodão quanto no de celulose. Então vamos agora para os tipos de material. Os de celulose são os mais comuns e os mais baratinhos. Então provavelmente aqueles blocos de papel que vocês encontram em papelaria provavelmente vão ser de celulose. Talvez eles tenham até uma porcentagem de algodão, então vocês podem encontrar o papel 30% algodão, 50% algodão, que aí já vai até melhorar um pouquinho a qualidade do papel. Mas ele acaba não sendo igual o papel 100% algodão. Então vamos voltar aqui. Os papéis de celulose a gente pode encontrar no Canson linha universitária, que eu tenho aqui um bloco que é gigantesco, tamanho A3, mas é esse daqui. O papel Monteval, que é esse daqui, que eu sempre recomendo muito para os meus alunos, porque ele tem um ótimo custo-benefício e tem uma textura bacana para trabalhar. E também o XL Aquarelle, que é esse bloco aqui, que também tem um ótimo custo-benefício e eu sempre recomendo bastante para os meus alunos. E o legal é que ele é um bloco bem grande, vem bastante folhas. São quantas folhas aqui? 30 folhas, então dá para trabalhar pra caramba aqui por um preço bacana. E agora começou a chover aqui, então provavelmente vocês devem estar ouvindo uma chuvinha no fundo, mas vamos continuar. E aí nós temos os papéis de algodão, especificamente 100% algodão, que seria o ideal. E aí nós temos algumas opções como o Moulin du Roi, que é da Canson, o Fabriano e o Arches. Eu particularmente gosto muito do papel Arches e eu tenho até um bloco de papel Arches satinado, que é o meu papel favorito, mas eu também já usei o Moulin du Roi e eu também gosto pra caramba, então essas duas marcas eu super recomendo pra vocês. E é claro que existem outras marcas de papel, mas essas são as mais conhecidas e também provavelmente vocês devem achar mais facilmente nas lojas de material artístico. Agora vamos para as características de textura. Então nós temos dois tipos de texturas diferentes. Na verdade são três, né? Mas são dois tipos de prensa diferente, que é o hot pressed ou prensado a quente, que também é conhecido como papel satinado e ele tem como característica uma textura lisa, então lembra bastante a textura de um papel sulfite. E depois eu explico melhor quais as diferenças dessas texturas e o que ela vai diferenciar também na hora de aquarelar, tá? E nós temos o cold pressed, que é o prensado a frio, e ele pode ser tanto grana fina e grana grossa. Então o que vai diferenciar mesmo é a quantidade de textura. A grana fina tem pouca textura, né, uma textura mais suave, e o grana grossa, ele é bastante texturado. Então vocês vão ver bem na demonstração a diferença entre esses três papéis. E uma coisa que é legal vocês saberem é, quanto mais texturado for o papel, mais fácil é de trabalhar nele, porque quanto mais textura ele tem, mais tempo a gente vai ter para trabalhar nesse papel, porque ele seca mais devagar. Então o papel satinado, ele é um papel muito difícil, principalmente para quem está começando, porque você vai fazer uma pincelada e essa pincelada vai secar muito rápido, então vai dar aquele efeito manchado, assim, digamos, que às vezes as pessoas se incomodam com isso, mas eu particularmente gosto pra caramba. E para quem já tem mais agilidade para trabalhar com a aquarela também não vai sentir tanto que vai ficar tão manchado. Então é meio que ter um pouco de jeito e de prática para poder usar o satinado. E também por ele ter uma textura lisa, eu acho que combina muito mais com o tipo de trabalho que eu faço. Porque eu gosto muito de trabalhar com linhas e traços, depois eu acho que fica mais delicado do que os papéis com textura. E os papéis texturados, especialmente o grana fina, é o que mais se recomenda, principalmente para quem está começando. Porque ao mesmo tempo que você vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar nessa aquarela sem ela ficar manchada, ela também não é tão texturada quanto o grana grossa, porque ele já fica um pouco mais grosseiro, assim, digamos. Então o grana fina tá ali no meio termo,
é o mais indicado para quem está começando e vocês depois tiverem a oportunidade de testar os outros papéis, é mesmo uma questão de gosto. Eu sempre falo isso, é legal a gente entender as características e as diferenças de cada material, mas no fim também tem uma questão que é do gosto pessoal. Alguns artistas preferem um tipo, outros preferem outro. Então, também tem essa questão, e eu acho que é legal a gente falar por aqui. Então, vamos para a demonstração. Gente, começou a chover tão forte aqui que todos os carros da rua começaram o alarme apitou. Todos eles, de tão forte que estava chovendo, deu um pouquinho de medo. Mas enfim, vamos para a demonstração aqui. Eu vou fazer a demonstração usando essas duas aquarelas aqui, que é o Permanent Deep da Van Gogh e o Ultramarine da Cotman. E eu vou usar essas mesmas aquarelas em todas as demonstrações para vocês verem a mesma tinta se comportando de formas diferentes nos diversos tipos de papel, tá? Bom, então eu vou começar aqui com os papéis de celulose, que são esses mais baratinhos. Então eu tenho o Montival, grana fina, celulose 300 gramas, o XL Aquarelle, grana fina, celulose 300 gramas, e o Canson linha universitária, celulose 300 gramas. Aqui ele não vem falando que é grana fina, mas provavelmente é o que é. E o único que eu saiba que tem duas versões diferentes de textura de papel é o Montival, que ele vem em um grana fina, e tem outro que chama Torchon, que eu acho que é o grana grossa, mas eu não tenho certeza. Eu sei que a textura dele é um pouquinho diferente. Então eu vou começar a demonstração com o Canson da linha universitária, que é um dos mais baratinhos que a gente encontra no mercado, mas eu tenho um sério problema com esse papel aqui, porque eu acho a textura dele muito marcada. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, deixa eu aproximar um pouco mais. Mas ele tem uma textura que segue um padrão, assim, digamos. Então, no caso aqui, ele pode ser uma textura horizontal ou uma textura vertical, mas acho que até quando eu for fazer a demonstração vocês vão conseguir ver melhor. E essa textura influencia muito na finalização, sabe? Quando eu vou passar o lápis por cima, fica muito marcado. E a aquarela, ela vai meio que escorrendo por esse sulco, sabe? Enfim, acho que vocês vão ver melhor agora. Eu acho que agora vocês estão conseguindo ver essa textura que eu tô falando pra vocês, que é bem marcada aqui na horizontal. Agora vamos para o XL Aquarelle, que eu acho que ele tem uma textura bem suave, é bem bacana de trabalhar. Agora vamos para o Montival, que é um dos meus papéis favoritos. Eu realmente gosto muito desse, acho que das marcas e das linhas mais em conta é a que tem o melhor custo-benefício, sabe? Ela é um pouquinho mais cara do que o Canson linha universitária, mas eu acho que super vale o investimento, principalmente por causa daquele problema da textura lá, que eu realmente não curto muito naquele papel. Agora vamos para a demonstração dos papéis 100% algodão, e aqui eu tenho algumas amostras do papel Moulin du Roy, tá? Então é a mesma marca. Eu tenho
o satinado, que é esse mais liso aqui. Eu tenho grana fina e o grana grossa, o mais rugoso. Eu acho que vocês estão até conseguindo ver aí a diferença da textura desse papel. Vou colocar uma do lado da outra para vocês poderem ver melhor. Então, o primeiro, satinado, o segundo, grana fina e o terceiro, grana grossa. Vamos começar aqui com o satinado, que é aquele lá que eu falei que tem a textura bem lisa. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o que acontece se a gente demora um pouco pra poder fazer a diluição da tinta nesse papel. Vou fazer uma pincelada aqui e aí, sei lá, fui fazer outra coisa. Eu fui fazer uma mistura de cor ou qualquer coisa desse tipo. E eu demorei um pouco mais do que essa minha primeira demonstração aqui, por exemplo. E aí agora eu vou puxar. Ela fica um pouco mais marcada aqui. E se eu fizer uma pincelada mais seca, que vai secar bem rápido, e aí eu esperar um pouquinho de tempo a mais e for fazer isso, ela vai ficar ainda mais marcada aqui. A pincelada. Então foi isso que eu estava falando pra vocês, que vai dificultar pra quem tá começando, porque vai ter muita dificuldade pra fazer as diluições de tinta, e aí vai ver que vai ficar manchado, marcado, e de repente pode ficar chateado ou achar que tá fazendo alguma coisa errada, quando na verdade é uma característica do próprio papel, tá, gente? Agora vamos para o grana fina. E aí aqui, se eu fizer uma pincelada que nem eu fiz no outro, e aí for esperar um tempinho, fazer outra coisa, no ar, ele não vai ficar tão marcado, tá vendo? A gente consegue ainda fazer essa diluição. E por último, vamos para o Moulin du Roy, grana grossa ou rugoso. Olha como já dá pra ver a textura nesse papel. Até a marca do pincel. Tá vendo essas bordas aqui? Pra quem gosta desse efeito, quem gosta de fazer paisagens, principalmente, esse papel é muito bom por causa disso, porque ele permite muita textura, então a gente consegue fazer várias texturas de natureza, de pedra, de folhagens. Então, pra quem gosta de fazer natureza morta ou paisagens, vai amar esse papel aqui. E é bom porque ele demora bastante pra secar, então a gente consegue trabalhar muito com ele. E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas esse azul aqui da Cotman, ele parece muito mais vibrante nesse papel aqui do que nos primeiros que a gente usou. Então, a gente pode fazer uma comparação depois do resultado final dele. Então, acho que vai ser legal vocês verem essa diferença. E aqui eu vou fazer o mesmo teste que eu fiz, fazer uma pincelada aqui e esperar um tempinho pra depois vir e fazer a diluição. Mas esse daqui eu poderia ficar um tempão esperando, claro que não, tipo 15 minutos, que aí realmente ele já vai ter secado, mas um bom tempinho a gente pode esperar e continuar trabalhando nesse papel. E ele continua bem úmido. Bom, pessoal, nós temos aqui o resultado das demonstrações. Eu tô mostrando meio que no geral para vocês verem, poderem comparar umas com as outras. E aí, logo de cara, o que a gente consegue ver é que o satinado é o que mais deixou as marcas aqui, depois que secou, principalmente. Então,
Quanto aos outros, assim, não pareceram tão marcados. E o que tem a transição mais homogênea é o da grana grossa, então a gente consegue perceber essa diferença. E aí, entre os 3 primeiros, que são os de celulose, a gente pode ver uma diferença do brilho, assim, da tinta, sabe? A tinta não ficou tão brilhante. E também cada papel tem uma característica diferente. Então, nós temos aqui, para começar, o papel da linha universitária, que é um papel que tem uma textura que dá pra perceber bem ali no azul, sabe? Aí você vai fazer uma finalização mais delicada por cima, vocês vão perceber a diferença, né? Vocês não vão conseguir tanta delicadeza com esse papel, por isso que eu realmente... para quem não tiver outra opção, pode continuar usando. Tenho em casa, não desperdicem, continuem fazendo os seus testes e os seus estudos nesse papel. Mas se vocês puderem investir num papel um pouquinho melhor, eu acho que já o da XL Aquarelle, já acho a textura dele muito mais gostosa de trabalhar. Mas ali no azul, por exemplo, ele fez umas texturas bem marcadas aqui que nos outros já não vi. Então, se de repente vocês perceberem que a aquarela de vocês está ficando mais marcada e tal, talvez possa ser por causa da qualidade do papel. E isso já não aconteceu tanto no da Monteval, por exemplo. O azul ele continuou um pouquinho texturado, mas não tanto quanto o da XL Aquarelle, por exemplo. Então, eu gosto bastante desse papel por causa disso, e uma textura bem suave também. E aí, nós vamos para o satinado, e aí vocês podem ver bem de pertinho como ele fica marcado as manchas, sabe? Principalmente nesse último aí que eu falei que eu esperei um pouco mais pra fazer a diluição dessa pincelada. Então, pra quem é iniciante, pode ter muita dificuldade e ficar bem marcado. E aí aqui nós temos o Moulin du Roi, grana fina, e aí vocês podem ver que já dá uma diferença bem grande da mancha, né? A mancha, ela é muito suave, ela tem uma passagem mais bonita aqui no azul e não tá com aquelas marcas, sabe? Que eu mostrei, como por exemplo tem aqui, sabe? Então o papel, quando ele é um papel 100% algodão, faz muita diferença, sabe? A mancha fica mais bonita, mais homogênea. E por último, o grana grossa, que é o mais texturado. Eu acho que agora vocês vão conseguir ver bem a textura desse papel. Fica bem marcada a mancha, mas ao mesmo tempo ela é a mancha que ficou uma das mais bonitas, assim, pelo menos eu acho. Como eu disse pra vocês, super indicado pra quem gosta de fazer paisagens, porque eu acho que essa textura acrescenta muito, sabe, pro resultado final. Bom, pessoal, e agora, pra vocês terem mais uma visão geral aí, e uma dica que eu dou pra vocês que querem testar os papéis 100% algodão é comprar as folhas avulsas, porque elas têm um preço um pouco mais amigável pra vocês pelo menos fazerem alguns testes, e como é uma folha bem grande, dá pra dividir em até 8 partes, e poder testando, sabe, esse papel pra vocês perceberem a diferença. Eu realmente acho que vale muito o investimento. E como eu disse antes também, papel também é gosto pessoal, então façam os testes vocês mesmos, saibam o que cada papel pode trazer de benefício para vocês e de resultado, e eu acho que é isso, pessoal. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algumas outras sugestões de marcas de papéis e que eu não tenha falado nesse vídeo, deixem aí nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, deem like, se inscrevam no canal, não se esqueçam de acionar o sininho da notificação e até a próxima. Tchau!